Antes do dilúvio, antes da destruição, antes mesmo de a humanidade entender o que estava acontecendo, algo atravessou o limite entre o céu e a terra. E isso não foi um acidente. Foi uma escolha, uma decisão consciente de seres que conheciam a glória de Deus, mas decidiram abandoná-la. Você provavelmente já ouviu falar dos anjos, seres de luz, mensageiros, criaturas celestiais. Mas há uma parte dessa história que quase não é contada. Uma parte que carrega peso, mistério e consequências que ainda ecoam até hoje. Porque nem todos permaneceram fiéis. Houve um momento na história invisível, antes mesmo dos grandes eventos registrados nas Escrituras, em que alguns desses seres olharam para a criação e desejaram algo que não lhes pertencia. Não era apenas curiosidade, não era apenas rebeldia simples. Era uma ruptura profunda, uma quebra de ordem, uma invasão do que era sagrado. E quando essa linha foi cruzada, tudo mudou. O livro de Gênesis menciona isso de forma breve, quase enigmática. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. A frase parece simples, mas carrega um peso que muitos ignoram, porque ali não está apenas uma união proibida, está o início de uma corrupção que ultrapassa o natural. Você consegue perceber o que isso significa? Seres espirituais, interagindo diretamente com a humanidade, não como mensageiros, mas como invasores. A narrativa não entra em detalhes, não explica tudo, e talvez isso seja intencional. Porque o que aconteceu ali não é algo leve, não é algo que pode ser tratado como curiosidade superficial. É algo que aponta para uma realidade mais profunda. Uma realidade onde o invisível não está distante. Ele está mais próximo do que você imagina. Esses seres não apenas cruzaram um limite, eles deixaram marcas. A tradição antiga, preservada em textos históricos e referências indiretas, fala sobre os chamados vigilantes, seres que desceram, ensinaram, influenciaram e alteraram o curso da humanidade. Eles compartilharam conhecimento que o homem não estava preparado para carregar. Revelaram segredos, técnicas, caminhos que aceleraram a corrupção moral e espiritual da Terra. E o resultado não demorou a aparecer. Violência aumentou, o mal se multiplicou, a estrutura da criação começou a se distorcer. O que deveria refletir a ordem de Deus passou a refletir caos. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Isso não foi apenas um problema daquela época. Essa história não está isolada no passado. Ela é um aviso. Porque toda vez que o homem tenta acessar poder sem submissão a Deus, toda vez que busca conhecimento sem discernimento, toda vez que abre portas sem entender o que está por trás, ele repete o mesmo padrão. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo em um mundo que ainda carrega ecos dessa queda. A pergunta não é apenas o que aconteceu com aqueles anjos. A pergunta é: o que ainda permanece ativo hoje? Porque a Bíblia não trata esses eventos como mitologia. Ela aponta para algo real, algo que teve julgamento, algo que foi interrompido, mas não completamente apagado da história espiritual. E se você acha que isso não tem impacto na sua vida, talvez você ainda não tenha visto o quadro completo. Porque quando os seres que estavam diante da presença de Deus escolhem se rebelar, isso revela algo assustador sobre a natureza da queda. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Se até eles caíram, o que impede o homem de repetir o mesmo caminho? Se até seres que habitavam a presença de Deus escolheram se afastar, então o problema nunca foi apenas ambiente, nunca foi apenas conhecimento, nunca foi falta de luz. O problema sempre foi o coração, a decisão, a vontade de se colocar acima da ordem estabelecida por Deus.
E é exatamente aqui que essa história deixa de ser distante e começa a se aproximar de você. Porque os anjos caídos não são apenas personagens de um passado antigo. Eles representam um padrão, um caminho, uma escolha que continua sendo repetida de formas diferentes ao longo da história humana. A Escritura avança um pouco mais e lança uma luz ainda mais forte sobre esse evento. Em algumas passagens, é dito que certos anjos foram presos, acorrentados, guardados em escuridão, aguardando o juízo. Isso não é linguagem simbólica leve. Isso é descrição de consequência real. Houve julgamento. Deus não ignorou o que aconteceu. A transgressão não passou despercebida. Mas, ao mesmo tempo, há uma tensão que permanece, porque nem todos estão presos, nem toda a influência foi removida. E isso levanta uma questão que poucos têm coragem de encarar com seriedade. Se houve uma invasão espiritual no passado, será que os efeitos dela realmente desapareceram? Ou será que eles apenas mudaram de forma? Você vive em um mundo que valoriza o visível, o concreto, o que pode ser medido. Mas a própria Bíblia constrói uma realidade diferente. Uma realidade onde o invisível não é menos real, é apenas menos percebido. E é justamente nessa falta de percepção que mora o perigo, porque aquilo que você não percebe, você não combate. Aquilo que você não entende pode te influenciar sem resistência. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Aqueles seres não apenas se rebelaram, eles ensinaram, transmitiram conhecimento, abriram caminhos, plantaram ideias. E quando você olha para a história da humanidade, para o avanço de certas práticas, para a forma como o mal se organiza, para a repetição de padrões de corrupção, fica difícil ignorar que existe algo além do comportamento humano natural. Existe uma inclinação, uma força, uma tendência que puxa constantemente para longe de Deus. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela luta interna, aquela inclinação silenciosa, aquela voz que não grita, mas sussurra. A Bíblia descreve isso como batalha espiritual, não no sentido fantasioso que muitos imaginam, mas como uma realidade contínua, um conflito invisível, mas extremamente ativo. E é aqui que o tema dos anjos caídos deixa de ser curiosidade e se torna alerta. Porque você não está vivendo em um ambiente neutro. Você não está caminhando em um terreno sem influência. Existe uma guerra acontecendo, mesmo quando tudo parece normal. E talvez o mais perigoso nisso tudo seja o fato de que essa guerra raramente se apresenta de forma óbvia. Ela não vem com sinais claros o tempo todo. Ela vem de forma sutil, progressiva, quase imperceptível. Assim como começou. Porque quando aqueles seres olharam para a criação, não houve um colapso imediato. Houve um processo, um movimento gradual, uma aproximação, até o ponto de ruptura. E é exatamente assim que funciona hoje. Nada começa extremo, nada começa evidente, começa pequeno, discreto, aceitável. Até que, quando você percebe, já está distante do ponto onde tudo começou. E isso nos leva à pergunta mais importante até aqui. Se a queda começou com seres que tinham tudo, o que garante que você não esteja caminhando na mesma direção, sem perceber? Talvez você esteja esperando uma resposta simples, algo direto, algo que explique exatamente onde começa essa queda e como evitá-la. Mas a verdade é que esse processo quase nunca é óbvio. Ele não começa com grandes decisões. Começa com pequenas concessões. Foi assim com eles. Não foi uma rebelião explosiva no início. Foi um olhar, um desejo, uma aproximação do que não deveria ser tocado. E quando perceberam, já haviam atravessado um limite que não podia ser desfeito. E é exatamente por isso que essa história precisa ser levada a sério. Porque ela revela que não basta estar próximo de Deus.
É necessário permanecer fiel a Ele. Não basta conhecer, é necessário obedecer. Não basta ter acesso à verdade, é necessário se submeter a ela. Os anjos caídos conheciam a glória, conheciam a ordem, conheciam a presença. E ainda assim, escolheram outro caminho. Isso muda completamente a forma como você deve enxergar sua própria vida espiritual. Porque o perigo não está apenas na ignorância. Está na autossuficiência. Está na ideia de que você está seguro simplesmente porque sabe, porque já ouviu, porque já viu. Mas a queda não respeita conhecimento. A queda acontece quando o coração começa a se inclinar, mesmo que de forma silenciosa. E talvez agora você comece a perceber algo. Essa história nunca foi apenas sobre eles. Sempre foi sobre você. Sobre decisões que parecem pequenas, mas que moldam destinos. Sobre caminhos que parecem inofensivos, mas que afastam lentamente. Sobre escolhas que não parecem graves no início, mas que, ao longo do tempo, constroem distância. E é por isso que a Bíblia não apresenta essa narrativa como algo isolado. Ela aponta para um padrão que se repete, até hoje. Mas também aponta para algo maior. Porque se existe queda, também existe redenção. Se existe rebelião, também existe restauração. E é aqui que tudo converge para um ponto que aqueles anjos nunca tiveram acesso. Eles caíram e foram reservados para o juízo. Mas ao homem foi dada uma oportunidade diferente. Uma saída, um caminho de retorno. E esse caminho não está em mais conhecimento, não está em tentar controlar o invisível, não está em buscar poder espiritual por conta própria. Está em rendição, está em reconhecer que você precisa de algo além de si mesmo. Porque toda essa história, desde o início, aponta para uma verdade inevitável. O problema nunca foi apenas externo, sempre foi interno. E é exatamente por isso que nenhuma estrutura, nenhum sistema, nenhuma tentativa humana conseguiu resolver isso de forma definitiva. Reis falharam. Profetas foram rejeitados, nações inteiras caíram, e mesmo assim, o padrão continuou. Até que surge a única resposta real, não um anjo, não um mensageiro, mas alguém que não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Jesus Cristo não veio apenas para ensinar, ele veio para restaurar aquilo que foi quebrado desde o início, porque enquanto os anjos caídos mostram até onde a rebelião pode chegar, Cristo mostra até onde a redenção pode alcançar. E agora, a decisão volta para você. Não como teoria, não como história distante, mas como escolha real. Você pode continuar ignorando esses sinais, tratando tudo isso como algo simbólico, distante, irrelevante. Ou pode reconhecer que existe algo acontecendo, algo que exige posicionamento. E talvez essa seja a pergunta que você precisa responder hoje. Você está caminhando em direção à luz, ou apenas se acostumando com a escuridão? Se essa mensagem falou com você, não deixe isso passar como apenas mais um vídeo. Escreva aqui embaixo: eu escolho permanecer fiel até o fim, não como repetição, mas como decisão, porque no final, não será o que você ouviu que vai definir sua história, será o que você decidiu fazer com isso. Que você tenha discernimento, temor e firmeza, e que, diferente de tantos que caíram, você permaneça até o fim.